Então, Gazine do dia 21 de janeiro de 2025. Vocês sabem que eu postei este vídeo do animaforismo, os animaforismos, né? Foi postado agora recentemente, né? Dia 19 de janeiro, então 2 dias atrás. E eu acabei me esquecendo. Se vocês não assistiram ainda o vídeo, vou deixar o link aqui. Do que eu me esqueci? Eu vou simplesmente dizer para vocês que eu me esqueci porque o Léo, o amante da heresia, me mandou o vídeo e também ele me mandou um texto para ser lido, né? Para ser um texto que ele desenvolveu descrevendo a animação e também os participantes. Por que eu me esqueci? Porque toda vez que eu faço um vídeo eu elenco no outro monitor os links principais, deixo abertos, e quando tem Word também. Como ele usou o LibreOffice, né, que é o Office gratuito, eu acabei me esquecendo que estava nesse arquivo e não no Word. Mas estou sanando este erro e vou ler agora para vocês, né, rapidamente, enquanto vocês vão assistir. Eu vou fazer desse jeito: vocês vão assistir o vídeo aqui, ele vai se desenrolar, mas eu vou deixar o áudio dele bem baixo, porque vocês podem assisti-lo depois, né? E enquanto ele desenrola, eu vou lendo o texto escrito pelo Léo, o amante da heresia. Então eu vou ler o texto e vocês vão ver o vídeo. Vou deixar ele bem baixo, mas a minha voz vai continuar, e aí vocês vão ouvir a minha leitura do texto, né? Vamos lá, soltando o vídeo aqui. Breve descrição do processo criativo do animaforismo. A escrita invisivelmente anima nada. Assim falou o Gazi, é porque eu fiz uma brincadeira de um trocadilho com ele, já que ele não estava... ele achou que tinha escrito o texto e acabou descobrindo que ainda não havia escrito, né? Então, a escrita invisivelmente anima nada, assim falou o Gazi, sobre um desaparecimento das primeiras linhas do descrever o seguinte processo criativo. Animaforismo, uma colcha de retalhos audiovisual tecida pelos integrantes do grupo de pesquisa CriaCiber, sob a direção e coordenação do amante da heresia, o Léo, e Raquel Cosmos. Tal colcha tem as linhas iniciais tramadas pelo ciberpajé, cujos fios da trama têm como origem seu aforismo Os Abismos da Criação. Tal é recortado e cada trecho é endereçado a um e uma CriaCiber, para que se teça seu retalho, no caso, como uma animação. Então, os Abismos da Criação tiveram seus trechos recortados e cada trecho endereçado a um ou uma CriaCiber, para que se teça esse retalho, no caso, como uma animação. Para que, ao final, se possa se compor o grande tecido audiovisual que é o animaforismo. Não importava a técnica a ser utilizada para se animar o trecho. O importante seria o grau de inventividade aplicada à transdução da palavra escrita à visualidade animada. Sim, transduzir foi o método, pois uma coisa é se pensar via as virtudes da palavra abstrata. Outra coisa é transpor tais virtudes para as virtudes de outra forma de pensar e sentir mais concreta, o vídeo. Desse modo, ora um retalho foi feito à mão, desenhado e devidamente animado, ora outro teve o prompt como canalizador criativo, ora colagens deram a forma, até mesmo um corte de uma filmagem se fez realizar. Por fim, o pesponto, para continuar a usar metáforas têxtil, foi a trilha sonora composta para reforçar a costura dessa inventiva colcha de retalhos audiovisual. E fechando essa pequena descrição, volto ao Gazi, ou melhor, ao retalho que lhe foi destinado. Reinvente-se, retome a criação e viva. E assim foi feito. Os Abismos da Criação, aforismo do ciberpajé.
Milhões de pessoas insatisfeitas com suas vidas, relações, profissões, mas a rotina aparentemente segura de horários pré-programados, prestações a pagar, a repetição de padrões, mina a voracidade, implode a capacidade criativa, destrói a vontade e assim passam a aceitar seus úteros ilusoriamente aconchegantes, morrendo para o novo, engessando-se em seus caracteres, dogmas e pequenos prazeres, sendo os mais contumazes deles o impulso de comprar coisas das quais não precisam, ou assistir, ouvir, ver repetidamente a mesma história já conhecida e por isso aconchegante. Os mesmos campeonatos de futebol e esportes, as mesmas novelas, os mesmos filmes, os mesmos programas, os mesmos blogs de celebridades, os mesmos autores eruditos importados, as mesmas dancinhas de TikTok. Empanturrando-se de lixo de toda espécie na tentativa inócua de preencher seus vazios. Você já observou uma criança aprendendo a se equilibrar para dar seus primeiros passos? Ela cai, insiste, cai e volta a insistir sucessivamente, sem deter-se pelo fracasso. Mas à medida que crescemos, somos adestrados a termos medo de fracassar. Ensinam-nos a buscar a segurança e a grande maioria destrói dentro de si o amor pela vida e pelo ato criativo. E assim existe tanta amargura nos olhos dos pseudo-viventes. Com o tempo, a compaixão morre em seus corações e tornam-se taciturnos, odiosos e são facilmente contaminados pelo extremismo maniqueísta amplificado pela era do binarismo anticósmico. Alguns chegam ao fundo do poço e passam a regozijar-se do fracasso alheio. Sua incapacidade de criar e tentar o novo leva-os a cultivarem uma raiva alucinada pelos que criam, ousam, vivem. Reflita hoje mesmo, antes que a doença não tenha mais antídoto. Mergulhe no seu abismo. Vai doer, vai ser desesperador, mas suas belas asas podem ainda não terem se atrofiado completamente e você tocará as estrelas. Reinvente-se, retome a criação e viva. Direção e organização, Raquel Cosme, o amante da heresia. Trilha sonora, Léo Pimentel, o amante da heresia. Trechos e os respectivos autores. Sam, milhões de pessoas insatisfeitas com suas vidas, relações e profissões. Marcos, mas a rotina aparentemente segura de horários pré-programados, prestações a pagar, a repetição de padrões, mina a voracidade, implode a capacidade criativa, destrói a vontade e assim passam a aceitar seus úteros ilusoriamente aconchegantes, morrendo para o novo. G. Engessando-se em seus caracteres, dogmas e pequenos prazeres. G. A Gisele. Gabriel. Sendo os mais contumazes deles o impulso de comprar coisas das quais não precisam ou assistir, ouvir, ver repetidamente a mesma história já conhecida e por isso aconchegante. Eu retomei aqui. Amante da heresia, os mesmos campeonatos de futebol, esportes, as mesmas novelas, os mesmos filmes, os mesmos programas, os mesmos blogs de celebridades, os mesmos autores eruditos importados, as mesmas dancinhas de TikTok. Duane, empanturrando-se de lixo de toda espécie na tentativa inócua de preencher seus vazios. Raquel, você já observou uma criança aprendendo a se equilibrar para dar seus primeiros passos? Ela cai, insiste, cai e volta a insistir, sucessivamente sem deter-se pelo fracasso. Renan, mas à medida que crescemos, somos adestrados a termos medo de fracassar. Dracar, ensina-nos a buscar a segurança e a grande maioria destrói dentro de si o amor pela vida e pelo ato criativo. Amante da heresia sobre desenhos do Zafate. E assim existe tanta amargura nos olhos dos pseudo-viventes. Com o tempo a compaixão morre em seus corações e tornam-se taciturnos, odiosos e são facilmente contaminados pelo extremismo maniqueísta amplificado pela era do binarismo anticósmico. Raquel, alguns chegam ao fundo do poço e passam a regozijar-se do fracasso alheio. Sua incapacidade de criar e tentar o novo leva-os a cultivarem uma raiva alucinada pelos que criam, ousam, vivem. Ícaro, reflita hoje mesmo, antes que a doença não tenha mais antídoto. Bruno Uban, mergulhe no seu abismo, vai doer, vai ser desesperador. Fredê, mas suas belas asas podem ainda não terem se atrofiado completamente e você tocará as estrelas. Gazi, reinvente-se, retome a criação e viva. Então, esses são os itens, os trechos pertinentes a cada um dos autores, né? Lembrando que o meu último trecho aqui é o que finaliza. Tem uma colaboração da Nick, porque a minha animação é meio fraca e eu tive esse auxílio para ter essa grande melhora. E aqui eu retomei para vocês, e eu estou pulando aqui os trechos, porque vocês já viram
enquanto eu lia, né, o texto, que o texto, inclusive, esse aqui é o último trecho, né? E aí eu vou dar um pause, vou voltar aqui e vou mostrar para vocês de novo o texto. Só um instante. Aqui está aqui o texto. E já que vocês viram, ouviram-me e viram as imagens, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que seria a parte 2.1. A parte 1 foi a minha abertura falando sobre esse trabalho dos animaforismos e da exposição em Brasília. A parte 2 foi o animaforismo, que eu acabei não lendo o texto, e a parte 2.1 é esta aqui com o texto, sendo que há uma parte 3 que eu fiz, que é apenas com um trecho do meu desenho semi-animado no final. Mas é isso, a descrição, a leitura foi feita. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui todos os links, e aí vocês, querendo assisti-lo de novo, com o som original, vão para o link do vídeo do segundo vídeo. Esse é o 2.1. Grande abraço, Léo, desculpe ter esquecido a leitura, mas até que foi interessante agora porque eu li passando a animação, né? Então é isso, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biographic zines e afins.